Eu estudei bastante, por vários fatores de formação, as regras aristotélicas da retórica. Meu pai foi meu primeiro professor utilizando Quintiliano para que a gente pudesse aprender retórica. Depois, muito depois, eu li, por exemplo, Schopenhauer, Como Vencer uma Discussão, mesmo não tendo razão ou não tendo argumentos sólidos. Mas quando os gregos falavam em persuasão e retórica, eles pensavam no exercício filosófico e jurídico, ou seja, a defesa de uma posição diante da Assembleia, da Eclésia, a defesa que os advogados tinham que fazer. Em Roma, o exercício de retórica, como Santo Agostinho, que foi professor de retórica em Roma, tinha um objetivo muito da vida do fórum, a vida pública, homens debatendo argumentos no Senado, como tão bem Shakespeare recupera ao fazer o discurso de Marco Antônio sobre o corpo de Júlio César, utilizando a figura da ironia, mas Brutus é um homem honrado, e assim por diante. Agora nós já falamos aqui em pedir aumento, nós já falamos em conversa na empresa, coisa que Aristóteles nunca imaginou, aumento, apresentação de final de ano, debates familiares, Anacrônico. totalmente, nós já pensamos em tudo isso, né? Bem, na verdade a pergunta que eu queria fazer, existe uma arte persuasiva específica para a vida pessoal, mas que não funciona no trabalho, ou eu treino a persuasão e apenas vou gradando de acordo com a plateia? Ou seja, existe uma arte persuasiva familiar do casal, entre amigos, como convencer amigos a ver o filme que eu quero, como convencer a minha empresa a seguir tal caminho. O persuasor é um só ou existe uma técnica para cada um desses campos? Depende muito da forma como a gente aborda. Se a gente está trazendo aqui, vamos dizer, a retórica aristotélica, como o senhor disse, ela tem essa vertente judicial, né, deliberativa, epidídica, vamos assim dizer, é, nesse contexto, ela diz muito mais a vida pública do que a esfera pessoal e a vida privada. Na vida privada, é claro que a gente pode utilizar desses recursos como o seu caráter, né, enquanto orador, então vamos assim dizer, do seu ethos, aquilo que eu posso confiar nisso que essa pessoa está dizendo, eu acredito no que a Maitê está falando, no que o Leandro Carnal está falando, eu acredito no que meu pai, minha mãe, minha namorada, meu amigo diz, né? Qual que é o ethos dessa pessoa, que seria, por que eu devo acreditar nessa pessoa? Isso é inerente, tanto faz o contexto que você está. Acreditar no orador é o primeiro passo para você acreditar no discurso daquela pessoa. Então, se eu não compro o seu ethos, se eu não compro quem você é, dificilmente eu vou acreditar no que você está me dizendo, porque essas são as provas persuasivas, vamos assim dizer, né? A credibilidade do orador, a prova lógica em si, que é o dado em questão, e as paixões que você pode invocar num determinado discurso, né? As crianças que o senhor citou no começo da nossa interação, elas utilizam muito bem as paixões, elas sabem despertar um sentimento de misericórdia, elas sabem, né, enfim, desde a mais tenra idade, utilizar artifícios até mesmo falaciosos para conseguirem aquilo que elas querem, especialmente quando funciona, daí que elas vão repetir cada vez mais, já diria a psicologia comportamental. Então, aí esse é o terceiro passo, né? Para além da credibilidade do orador e a prova lógica, né, que é a razão em si, eu posso trabalhar também com as paixões. E essas paixões, elas podem ser, se a gente está falando de uma discussão no grupo do WhatsApp, e eu estou debatendo com um amigo meu que acredita que a Terra é plana, né? Uma retórica conspiratória, vamos assim dizer. E eu estou trazendo argumentos contra ele, de alguma forma eu posso encolerizar o meu adversário, vamos assim dizer. Eu desperto um tipo de paixão na outra pessoa e isso te ajuda a persuadir, mas aí você tem que escolher a, a emoção correta, né? Assim, nem sempre você vai utilizar qualquer tipo de emoção. Você pode ir para um discurso de calma, um outro de cólera, um outro de ira, enfim, mas sempre com parcimônia. Onde que eu diria que a gente deveria prestar atenção? Quando o uso dessas abordagens, ele é um padrão. Você intimidar uma vez ou outra, você seduzir uma vez ou outra, você ser passivo-agressivo uma vez ou outra, não é problemático no sentido de uma relação não saudável que você está estabelecendo com alguém. Agora, se você convive com um chefe,
com um namorado, namorada, enfim, uma pessoa que te intimida o tempo todo, uma pessoa que tem um padrão nessa fala, que chega a ser um comportamento, usando a palavra da moda, tóxico, aí vale a pena você repensar a dinâmica dessa relação. Porque a gente, como a gente começou aqui falando, a gente só reproduz as dinâmicas que a gente conhece. Então, muitas vezes você teve uma mãe, né, uma mãe que te culpava por tudo, uma mãe que era passiva-agressiva. Você cresce e você vira aquela pessoa que fica, não, tudo bem, não, se você quer, não, se você acha que é bom, faz o que você quiser. E você reproduz esse comportamento. E aí, a partir do momento que você identifica, puxa, eu estou sendo passivo-agressivo com os outros. Eu estou intimidando a todos no meu time, a minha família, o meu namorado. Você pode prestar atenção na forma como você se comunica, a fim de rever o seu comportamento mesmo, né? O ato, inclusive, terapêutico da confissão, vamos assim dizer, né, de narrar algo para um psicólogo, né, um psicanalista, parte muito disso. Ao narrar a história, você identifica esses padrões nessa fala, e aí você consegue assumir mais protagonismo, mais voz ativa na forma como você se comunica para com os outros em primeiro lugar, para muito além de identificar como os outros se comunicam com você. Porque a forma como você está se comunicando pode estar desencadeando esse tipo de reação dos outros. Então, sim, você pode utilizar o seu caráter, o seu histórico de sucesso, ou as suas crenças, seu conjunto de valores para persuadir no seu microcosmo, na sua esfera privada, né, nas suas relações familiares, entre amigos. Você pode utilizar da prova lógica, né, e da razão, e você pode utilizar das paixões também. A questão é utilizar sempre com ética e com parcimônia, né? Para que a gente não faça um ganha-perde dessa comunicação. Durante muito tempo, inclusive, quando você fala na palavra persuasão, o que vem à cabeça são aqueles livros, né, dos anos 80, As Armas da Persuasão, eu vou manipular você, eu vou entrar na sua cabeça, eu vou fazer, enfim, você reproduzir alguma coisa que eu queira, mesmo que você não queira. Tenho minhas dúvidas com relação à capacidade da persuasão para isso. É claro, se você leva para um contexto de psicologia de massas, aí sim você consegue ver que esse fazer persuasivo, ele de fato consegue induzir e coagir as pessoas a tomarem determinadas atitudes. Numa relação individual, a pessoa que faz isso de forma sistemática aí já tem uma patologiazinha, né? Aí a gente está falando de um psicopata, de um sociopata, né? Procure o seu psiquiatra.